Vamos definir agora o que nós entendemos por somas de Riemann. Mas antes disso, vamos identificar alguns elementos que vão nos auxiliar nessa definição. Vamos lá. Então, vamos considerar o intervalo AB e vamos escolher, nesse intervalo AB, os pontos tais que o primeiro ponto, que será x0, será o extremo inferior do intervalo. Isso aqui. E o último ponto será o extremo superior do intervalo, que nós vamos chamar xn. E aí escolheremos x1, x2, x3 em ordem crescente. Tá? Isso aí, pessoal, o que faz é nos dividir o intervalo AB em subintervalos. O primeiro é 0x1, x0, x1, né? Para ser mais precisos. O segundo é x1, x2 e assim sucessivamente. Até o último subintervalo, que será xn menos 1, xn. Tá bom? Então, nós temos esses subintervalos. Vamos identificá-los aqui. Esse é o segundo subintervalo, esse é o terceiro, e assim nós temos esse aqui, o último subintervalo. Tá bom? Muito bem. O conjunto desses pontos, x0, x1, xn, será chamado de partição do intervalo AB. Tá bom? Muito bem. Então, agora vamos prestar nossa atenção para o iésimo subintervalo. Esse aqui, por exemplo. Tá? Vamos supor que esse aqui, o iésimo subintervalo, o extremo inferior é esse aqui e o extremo superior é esse aqui. A diferença entre o extremo superior e o extremo inferior desse subintervalo será chamado de ΔXi. E esse ΔXi será chamado de comprimento do iésimo subintervalo. Tá bom? Muito bem. Agora, nós vamos considerar todos os subintervalos. Voltemos aqui nesse gráfico aqui. Esse aqui é o primeiro subintervalo, ΔX1. Esse aqui é o comprimento do segundo subintervalo, ΔX2. Esse é o comprimento do terceiro subintervalo, ΔX3. E esse aqui é o último subintervalo, comprimento dele, ΔX1. Nós vamos escolher o maior desses comprimentos. O maior desses comprimentos vai receber um nome especial. Ele será chamado de norma da partição. E nós usaremos esse símbolo para escrever a norma da partição P. Tá bom? Então, a norma da partição será a escolha do comprimento do maior subintervalo. Nesse subintervalo, xi, que nós estamos aqui, nós vamos escolher um ponto. Qualquer ponto entre o extremo inferior e o extremo superior, incluído o extremo inferior e o extremo superior, nós vamos chamar de CI. E esse ponto CI será chamado de ponto intermediário do iésimo subintervalo. Tá bom? Então, nós teremos que o conjunto de todos os pontos intermediários será chamado conjunto dos pontos intermediários. Com isso, nós, então, estamos em condições de definir o que nós vamos entender por somas de Riemann. Então, vamos considerar uma função definida no intervalo AB. Vamos considerar uma partição do intervalo AB. Né? Aqui nós temos x0, esse será o x1. Vou trocar de cor aqui. Esse aqui é x1. x1. E assim x2, e assim sucessivamente, iremos até o iésimo subintervalo, né? E B, o extremo superior será xn igual a B. Tá? Então, nós já vimos que essa partição nos divide o intervalo AB em n subintervalos. Vamos considerar também o conjunto dos pontos intermediários. Vejam vocês que aqui, por exemplo, nesse subintervalo, que nós poderíamos chamar de primeiro subintervalo, esse aqui poderia ser o primeiro subintervalo, esse aqui poderia ser o segundo subintervalo, e aqui o iésimo subintervalo, tá? E nós teremos aqui também o último subintervalo. Tá? Então, em cada um desses, nós vamos escolher os pontos intermediários. Então, eu tenho aqui o ponto C1, né? Eu posso escolher esse aqui como sendo o ponto C1, por exemplo, tá? Esse aqui.
Aqui eu posso escolher esse aqui como sendo o ponto C2, e assim sucessivamente. No iésimo subintervalo, o ponto intermediário nós vamos denotar de CI. Então, o que nós vamos fazer? Para esse CI, nós vamos encontrar a imagem por F de CI, que vai ser isso aqui. Então, com o auxílio disso, nós vamos, então, construir um retângulo. Então, vamos pensar assim. Vamos calcular o produto do comprimento do iésimo subintervalo, que é delta xi, com a correspondente imagem por F do ponto intermediário. Então, nós vamos ter um produto. Eu vou ter o produto delta xi vezes F de CI. Isso vou fazer para cada um dos subintervalos. Então, em cada subintervalo, eu escolho o CI, com o auxílio desse CI, aqui, por exemplo, né? Com o auxílio desse CI, eu tenho a imagem por F desse ponto intermediário, e com o auxílio dele, eu construo um retângulo. E aí, calculamos o produto de quem? Calculamos o produto do comprimento do subintervalo vezes a imagem por F do ponto intermediário. Tá bom? Então, aí nós vamos construir a seguinte soma. Para o primeiro intervalo, eu tenho isto aqui. Para o segundo subintervalo, eu tenho assim. E assim até o enésimo subintervalo. O que a gente nota aqui é que, para simplificar nossa escrita, nós vamos usar a notação de somatório que já discutimos antes, né? Então, em notação de somatório, isto aqui vamos escrever, só mantendo aquilo que nós temos aqui, delta xi, F de CI. Tá bom? O que pode ser escrito também, né? Porque aqui é um produto, usando a propriedade comutativa, nós podemos escrever como F de CI vezes delta xi. Tá bom? Então, essa soma que nós identificamos agora, vamos denotar por SFPC. E essa que será a soma de Riemann relativa à partição P e escolha dos pontos intermediários CI. Tá? Então, essa será a nossa soma de Riemann. Aqui a gente observa o seguinte. Nós observamos que se eu tenho uma partição do intervalo AB em N subintervalos do mesmo comprimento, e esse comprimento eu chamo ΔX, isso significa que ΔX1 igual a ΔX2 igual a ΔX3 igual a ΔXN será igual a ΔX. Se CI é escolhido como sendo o extremo superior do subintervalo, então pensemos assim, aqui eu tenho meu iésimo subintervalo. Tá? Esse é o extremo inferior, esse é o extremo superior. Então, eu vou escolher o ponto intermediário como sendo o próprio CI, tá? Então, esse aqui será meu ponto intermediário. Eu vou chamar esse aqui de CI. Ou seja, CI será igual a XI. Então, se eu substituir aqui CI por XI, eu terei a imagem por F de XI. Como todos os ΔXi são iguais, eu vou ter o ΔX mesmo. Então, eu terei que a soma de Riemann, nesse caso, é dada por essa expressão. E nós já vimos de que essa soma de Riemann também recebeu um nome particular, que era a soma superior. Tá? Se eu optar por escolher o ponto inferior, o extremo inferior do iésimo subintervalo, que no caso será xi menos 1, eu chamarei CI de xi menos 1, como o comprimento de todos os subintervalos é o mesmo, de ΔX, eu vou ter então que a soma de Riemann toma essa cara aí. Tá? E lembrando que essa é a soma inferior, né, que nós já vimos antes. Então, o que a gente nota aqui, pessoal, é o seguinte, que quando eu quero encontrar a soma de Riemann de uma função f, a minha partição pode ser uma partição do intervalo AB em subintervalos iguais ou em subintervalos de tamanhos ou comprimentos diferentes. Agora,
cabe observar aqui uma questão que é extremamente importante. Com isso, eu tenho muitas somas de Riemann para essa partição. Só que o seguinte, a soma de Riemann depende também do ponto intermediário. E o ponto intermediário pode ser qualquer ponto aqui. Então, para uma partição dada, eu vou ter muitas escolhas de pontos intermediários. Portanto, vou ter muitas somas de Riemann. Tá bom? Vamos ver uns exemplos aqui. Então, nós vamos considerar a função f de x igual a cosseno de x, isso aqui, e nós queremos calcular a soma de Riemann dessa função cosseno em relação a esta partição. Tá? Essa partição faz isso para nós no intervalo π quartos π, este é o extremo inferior, este é o extremo superior. Eu tenho um primeiro subintervalo, que será de π quartos a π meios. Eu tenho um segundo subintervalo, que será de π meios a 3π quartos. E o último subintervalo de 3π quartos a π. Né? Isso em decorrência de que o exercício já nos diz quem que serão os pontos da partição. Então, essa partição nos dividiu o intervalo 0π, ou π quartos π, em 3 subintervalos. Aí, o exercício ainda nos diz, dessa partição você considere os seguintes pontos intermediários. C1 igual a 1, que estará mais ou menos por aqui, né? C2 igual a 2, que estará mais ou menos por aqui, e C3 igual a 2,8, que estará mais ou menos por aqui. Então, num gráfico, aqui nós temos o gráfico da função cosseno, né? O intervalo em questão que nós estamos estudando é esse aqui, de π quartos até π, né? Então, vejam só, o subintervalo π quartos π meios nos determinou a base de um retângulo. Tá? E qual que será a altura desse retângulo? A imagem por f de C1. Quem que é C1? C1 é igual a 1. Então, a imagem por f de C1 é essa aqui. Então, com o auxílio dessa imagem, nós podemos construir um retângulo. Essa é a base do retângulo. E aqui nós temos sua correspondente imagem. Então, eu vou conseguir ter o produto que será esse comprimento vezes f de 1. E a mesma coisa a gente faz para a imagem por f do ponto intermediário, do segundo ponto intermediário, que é 2. Então, eu tenho f de 2. E assim para o terceiro ponto intermediário, que é 2,8. Nós teremos essa imagem. Né? Aqui a gente nota que a imagem por f de 2 é negativa. A imagem por f de 2,8 é negativa. Então, a soma de Riemann me diz o seguinte: comprimento do subintervalo vezes a imagem do ponto intermediário. Comprimento do subintervalo vezes a imagem do ponto intermediário. Comprimento do subintervalo vezes a imagem do ponto intermediário. Em outras palavras, é isto que nos diz. Né? A soma de Riemann será, então, uma soma de f aplicado no ponto intermediário CI, vezes o comprimento do intervalo de I igual a 1 a 3. Por quê? Porque nós temos 3 subintervalos. 1, 2, 3. Tá bom? Então, a gente observa de que o comprimento do primeiro subintervalo é π quartos. Né? O comprimento desse subintervalo é π quartos, desse π quartos, desse π quartos. Ou seja, nós estamos no caso no qual os 3 subintervalos têm o mesmo comprimento. Então, agora é só substituir. Né? A gente faz uma expansão dessa soma. Quando I igual a 1, eu vou ter f de C1 delta x1. Quando I igual a 2, fc2 delta x2. E quando f3, quando I igual a 3, fc3 delta x3. Então, agora substituímos. Delta x1 é π quartos, está aqui. A imagem por f de C1, como minha função é cosseno, e C1 é 1, será cosseno de 1. Delta x2, π quartos, está aqui. A imagem por f de C2, que no caso é o ponto intermediário aqui, o segundo ponto intermediário é 2, o cosseno de 2, e assim para o terceiro termo. Nós já tínhamos observado, o cosseno de 1 é positivo, ou seja, esse termo aqui nos permite uma contribuição positiva para a soma. Tínhamos observado, o cosseno de 2 é negativo, está aqui, ó. Né? Cosseno de 2 é negativo, cosseno de 2,8 é negativo. Então, esses dois termos
tanto este quanto o outro, vão ser uma contribuição negativa para a soma. Fazendo as contas, nós encontramos, então, que a soma de Riemann da função cosseno, definida no intervalo π quartos π, para essa partição, com essa escolha de pontos intermediários, nos dá esse valor aqui. Tá bom? Segundo exemplo. Agora nós vamos considerar essa outra função. E o exercício também nos pede para calcular a soma de Riemann dessa função em relação para a partição P e com a escolha de pontos intermediários no intervalo 0,4. Então, o exercício também já nos dá, né, os dados da partição. O primeiro ponto da partição, 0. O segundo, 1. O terceiro, 1,8. O quarto, 2,9. E o extremo superior, 4. Então, quantos subintervalos eu ganhei? 1, 2, 3, 4 subintervalos. O exercício também já nos diz, considere o seguinte, escolha os seguintes pontos intermediários, C1 igual a 0,4, C2 igual a 1,2, C3 igual a 2 e C4 igual a 3,5. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero a soma de Riemann, né? Como eu tenho 4 subintervalos, eu tenho uma soma de I igual a 1 até 4, de quem? De F aplicado no ponto intermediário CI, vezes o comprimento do iésimo subintervalo. Vamos ir identificando, então, quem que são os elementos aqui. Aqui nós vamos nos lembrar que C1 é 0,4, C2 é 1,2, C3 é 2 e C4 é 3,5, lembrando que esses são os pontos intermediários de cada subintervalo que nós estamos estudando, né? Muito bem. O comprimento do primeiro subintervalo, a gente vê, esse é o primeiro subintervalo, o comprimento dele é 1. Do segundo subintervalo, 1 e 1,8, 0,8. Do terceiro subintervalo, 1,8, 2,9, 1,1, a diferença, né? O delta. E do quarto subintervalo, o extremo inferior é 2,9, o extremo superior é 4, o comprimento dele será também 1,1. Então, aqui nós estamos diante de um caso no qual os comprimentos dos intervalos não são iguais. Então, a pergunta é, e qual que é a norma desse subintervalo, ou dessa partição? Então, a norma da partição nós dizemos, por definição, é o maior dos comprimentos dos subintervalos. Primeiro intervalo, subintervalo, comprimento 1. Segundo, 0,8. Terceiro, 1,1. Quarto, 1,1. A norma, o maior desses valores é 1,1. Logo, a norma da partição será 1,1. Tá bom? Então, isso é fácil de se encontrar. Bom, agora nós vamos expandir. Vamos abrir esse somatório aqui. O que eu teria, né? Eu teria o seguinte, F de C1 delta X1 mais F de C2 delta X2. Aqui nós estamos abrindo esse somatório. Mais F de C3 delta X3 mais F de C4 delta X4. Então, nós expandimos esse somatório. C1, nós já sabemos quem que é, a gente faz as substituições aqui, e o que nós nos deparamos é o seguinte. O primeiro é um termo positivo, ou seja, é uma contribuição positiva para a soma. O segundo, né, esse aqui. O segundo também é uma contribuição positiva. O terceiro também é uma contribuição positiva. Isso por quê? Porque as imagens dos pontos intermediários são positivas, né? A imagem de 0,4, 11,7, imagem de 1,2, 14,38, imagem de 2, 10,91. Agora, aqui, no último termo, nós temos que a imagem por F de 3,5 é menos 10,2, ou seja, a contribuição desse último termo para a soma é uma contribuição negativa. Ou seja, a soma de Riemann que nós estamos buscando será a soma desses elementos. A gente pode ver mais ou menos o que foi feito, né? Então, como que foram construídos esses retângulos? Então, aqui nós temos a partição, né? Nós temos a partição aqui, vou fazer com azul aqui, nós temos a partição, essa é a partição do intervalo 0,4. Encontramos escolhemos pontos intermediários, o exercício já nos deu esses pontos intermediários,
Tá? Calculamos por a imagem por f de cada um dos pontos intermediários, e esses pontos intermediários é que vai nos definir a construção do retângulo. Né? Aqui a construção do retângulo é para baixo, né? Visto que a imagem por f de 3,5 é um número negativo. Então, essa, como nós tínhamos visto, essa é a contribuição dos primeiros termos para a soma é uma contribuição positiva, e a contribuição do último termo é uma contribuição negativa. Tá bom? Então, com o conhecimento de soma de Riemann, agora nós precisamos definir o conceito de integral de Riemann. Tá? Usualmente conhecido como simplesmente integral definida. Tá bom? Muito bem. Então, dada uma função f definida no intervalo AB, nós diremos que a função f é integrável no intervalo AB, ou integrável em Riemann também, se todas as somas de Riemann, né, todas, vejam só, todas as somas de Riemann, não apenas aquela que considera o ponto intermediário como sendo o extremo superior do subintervalo, ou o ponto intermediário como sendo o extremo inferior do iésimo subintervalo, não apenas elas, sino todas, tendem a um número L quando a norma da partição tende a zero. Então, se a norma da partição tende a zero, isso significa de que eu estou considerando retângulos cada vez mais finos, ou seja, N, o número dos subintervalos está se fazendo cada vez maior. Isso significa que N tende a mais infinito. Tá bom? Então, vamos voltar. Dizemos que f é integrável se todas as somas de Riemann tendem ao número L quando a norma da partição tende a zero. Em símbolos, isso significa que o limite da soma de Riemann, quando a partição tende a zero, é igual ao número L. Isso significa que se eu fixo um epsilon, eu poderia encontrar um delta, tal que, para esse delta, eu considerarei todas as partições suficientemente pequenas e, consequentemente, encontrarei que a diferença entre a soma de Riemann e esse número L é arbitrariamente pequena. Tá bom? Então, isso deve acontecer independentemente de como a gente escolha a partição dos pontos intermediários. A gente precisa lembrar, pessoal, que, como nós comentamos antes, quando a gente está pensando na soma de Riemann, de f, em relação à partição e escolha de pontos intermediários, nós temos muitas. Para uma partição, eu já tenho muitas escolhas de pontos intermediários. Então, para várias partições, para distintas partições, eu terei muitas mais escolhas de pontos intermediários. Então, a existência desse limite vai depender de como a gente escolhe essa partição dos pontos intermediários. Tá bom? Quando isso acontece, nós diremos que ele é chamada de integral definida de f no intervalo AB, e nós usaremos um símbolo especial para denotar essa integral definida, esse aqui. Tá bom? Agora vamos descrever um pouquinho o que isso está nos dizendo. Tá? Como que a gente lê esse símbolo? Vamos lá. Então, nós leremos esse símbolo da seguinte forma. Integral de A até B de f de x dx. O número A, que aparece nesse integral, será chamado de limite inferior de integração. O número B será chamado limite superior de integração. E a função f de x será chamada de integrando, onde x será identificada como a variável de integração. Tá bom? Bom, quando a gente definiu função integrável, a gente não fez referência a que tipo de função nós estávamos considerando. O que a gente queria era que a soma de Riemann, né, todas as somas, a soma de Riemann de uma função f para todas as partições, né, e escolhas dos pontos intermediários, tivesse um limite igual ao número L.
quando a norma da partição se torna suficientemente pequena. Então, a gente se pergunta, né, e que classe de funções são integráveis, né? Então, a primeira resposta é dada por esse teorema, que nos diz o seguinte: as funções contínuas são integráveis. Tá? E isso era de se esperar, porque as funções contínuas são funções boas. Né? Agora, a gente pode observar o seguinte: e se minha função tiver uma descontinuidade do tipo salto, como aqui, por exemplo, num ponto C, será que ela é integrável? E a resposta é sim. Tá? Porque se vocês veem aqui, eu posso fazer uma partição, encontrar aqui uma partição e aqui outra partição. Aqui eu posso calcular perfeitamente o comprimento dos subintervalos, escolho em esses subintervalos um ponto intermediário e as imagens desses pontos intermediários existem. Né? Existem. Então, essa soma de Riemann fará sentido e, consequentemente, nós teremos de que funções com essas características também poderão ser vistas como funções integráveis. Tá bom? Muito bem. Nós começamos essa aula falando sobre esse problema, né? Que se R é uma região do plano limitado por essas retas e pelo eixo x e pelo gráfico da função y igual a f de x, se a função é contínua, nós já sabemos que ela é integrável. Se a função ela é maior que zero, então aqui eu tenho uma área. Então, se essa função é integrável, eu posso calcular a integral de A até B. A minha pergunta é, e o que é a integral de A até B da função f de x dx? Como esse aqui não é outra coisa que um limite de umas somas de Riemann, e nós vimos que a área dessa região R é o limite das somas de Riemann, então nós podemos interpretar que essa integral de A até B da função f de x dx é, no fundo, a área sobre a curva y. Então, isto aqui dá uma resposta para aquele problema, uma outra resposta, usando o conceito de integral, para aquele problema que nos motivou essa aula. Bom, vamos ver alguns exemplos. Vamos considerar esse exemplo. Queremos calcular a integral definida de A até B da função constante k, né? Então, aqui, f de x, ou seja, a função considerada aqui é a função constante. Vamos dividir em dois casos. Nós vamos considerar o caso no qual a função ela é uma constante positiva. Se f é uma constante positiva, então, o que nós temos aqui? Eu tenho uma área. Né? Aqui eu tenho uma área. Tá? Então, essa aqui é uma região R. Tá? E a área dessa região R, qual que é? Base. Comprimento da base é B menos A pela altura. Quanto que é a altura? K. Portanto, esse integral, quando a minha função f de x é constante k positiva, será B menos A vezes K. Ou K vezes B menos A. Se vocês quiserem, K vezes a constante K vezes o limite superior menos o limite inferior. Agora a pergunta é, e o que eu faço quando K é negativo? Será que eu chego na mesma resposta? Vamos lá ver? Se K é negativo, eu tenho uma situação dessas. Nós poderíamos ser bem formais e usar somas de Riemann, né? Visto que para calcular integrais nós precisamos estudar as somas de Riemann. Então eu faço uma partição desse intervalo, tá? Em n subintervalos, pode ser do mesmo comprimento ou não. Então a soma de Riemann para a função constante em relação a essa partição e a escolha de pontos intermediários em cada um desses subintervalos. Então, por exemplo, eu vou considerar esse subintervalo, esse aqui. Tá? Então, nesse subintervalo, eu vou escolher um ponto, sei. Esse é o meu ponto intermediário. Então, vamos lá. Eu dividi em n subintervalos, então eu vou ter uma soma de n termos. Então, essa soma desse termos, por definição, é isso aqui. Qualquer imagem por f de qualquer ponto que está no intervalo AB é uma constante. Né? É uma constante k. Ou seja, se este aqui é o ponto intermediário, qualquer outro ponto que eu considerar como ponto intermediário nesse subintervalo, sua imagem será k. Tá? Então, vezes delta xi. Abrindo essa soma, ou expandindo essa soma, eu vou ter k vezes delta x1,
mais delta x2, mais k vezes delta x3, e assim, mais k delta xn. Colocando em evidência k, fico com isto. Agora, a minha pergunta é, e quem que é delta x1, mais delta x2, mais delta x3, até delta xn? Bom, delta x1 é isto. Delta x2 e assim sucessivamente. Ou seja, a soma dos comprimentos de todos os subintervalos, no fundo, me dá o comprimento do intervalo AB. E qual que é o comprimento do intervalo AB? B menos A. Portanto, essa soma de Riemann é esta aqui. Ela não depende de n, então o limite de uma constante é a própria constante, portanto, a integral da função constante, quando a constante é negativa do intervalo AB, é a constante vezes B menos A, igual que no caso no qual cairá uma constante positiva. Assim, em geral, nós temos que a resposta para esse exercício é que a integral de K do intervalo AB é K vezes a diferença entre o limite superior e o limite inferior. Tá bom? Segundo exemplo, nós estamos diante da integral de A a B da função x ao quadrado, ou seja, aqui f de x é x ao quadrado. Nós definimos ela no intervalo 0b. E isso aqui nos lembra um problema que nós já estudamos, né? No início dessa aula. E nós vimos que a área sobre a curva, sobre essa curva, no intervalo 0b, era b ao cubo sobre 3. Então, usando essa interpretação da integral para o caso de funções positivas, porque essa função aqui ela é maior que zero no intervalo 0b, nós temos, então, que essa integral não é outra coisa que b ao cubo sobre 3. Tá bom? E um último exemplo. Talvez um exemplo mais interessante. Tá? Então, nós queremos calcular a integral da função f de x igual a x ao cubo menos 3x de 0 a 2. Ou seja, vamos olhar essa função no intervalo 0 a 2. O que nós precisamos fazer? Vamos usar nossos conhecimentos sobre a soma de Riemann. Qual que é o primeiro passo? Dividimos o intervalo 0 a 2 em n subintervalos do mesmo comprimento. Então, esse será o extremo inferior. O primeiro subintervalo vai ter o extremo superior 2 sobre n. O segundo será 2 vezes 2 sobre n. O terceiro, 3 vezes 2 sobre n. E assim até o décimo subintervalo, que será esse aqui. Tá? Então, este é o primeiro subintervalo. O comprimento desse subintervalo é 2 sobre n, ou seja, delta x1 é 2 sobre n, e assim para todos os subintervalos. Tá? Então, isso está descrito aqui. O comprimento de todos os subintervalos é 2 sobre n. Qual que é o próximo passo? Uma vez identificada a partição, né, essa é a minha partição do intervalo, né, esses pontos me determinam a partição do intervalo, aqui não é n, aqui é 2. Esses pontos me determinam a partição do intervalo, eu vou escolher pontos intermediários. Então, quando eu olhar o décimo subintervalo, eu vou fazer uma escolha pelo extremo superior do subintervalo. Então, o CI escolhido será esse aqui. Tá? Nós vamos escolher esse ponto intermediário. E o décimo ponto intermediário é I vezes 2 sobre N. Então, o que eu tenho que fazer? A soma de Riemann me diz o seguinte. A soma de Riemann da função f em relação à partição P e a escolha dos pontos intermediários CI é a soma do comprimento de cada subintervalo vezes a imagem por f do décimo ponto intermediário que está no décimo subintervalo. Nós já fizemos uma escolha para esse CI. A escolha que nós fizemos para o CI é essa aqui. Né? A gente não pode se esquecer. Nós já fizemos essa escolha. O extremo superior do subintervalo. Então, o comprimento de cada subintervalo nós já vimos também. É 2 sobre n. Está aqui, ó. Tá? De todos os subintervalos é 2 sobre n. Então, substituímos. 2 sobre n. E a imagem por f de CI será isso aqui.
Aqui que nós precisamos nos lembrar que a função que nós estamos estudando, né? Aqui, lembramos que a função que nós estamos estudando é f de x igual a x ao cubo menos 3x. Então, a imagem por f desse ponto aqui, desse ponto intermediário, será esse ponto intermediário ao cubo, está aqui, menos 3 vezes esse ponto intermediário, está aqui. Tá bom? Então, fazendo o desenvolvimento, quer dizer, se lembrando que aqui, no fundo, que eu tenho é uma soma de termos, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte. O que eu quero dizer é isto aqui. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 para i igual a 1, né? Terei 2 ao cubo, desculpa, para i igual a 1, né? Para i igual a 1 eu tenho 2n, eu terei 2n ao cubo vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 2n vezes 1. Esse será o primeiro termo desse somatório. O segundo termo desse somatório será 2 sobre n, 2 sobre n ao cubo, 2 ao cubo, menos 3, 2 sobre n vezes 2. Então, verás que eu posso usar a propriedade distributiva. Esse com esse, e depois esse com esse. Esse com esse, e depois esse com esse. Então, depois eu associo esses termos. Associo este com este. E estes outros com estes outros. Isso vai me permitir fazer o seguinte. Tá? Vamos apagar isso aqui, para não poluir muito a imagem que nós temos aqui. Então, eu vou multiplicar este com este. No fundo, estou fazendo uma propriedade de distributividade. Multiplico esse com esse, me dá isto. Né? Esse com esse, 3 vezes 2 é 6, vezes 2 é 12. Aqui eu tenho n, fica com n, fica n ao quadrado, nos dá esse termo aqui. Tá? Então, isto aqui está ok, e isto aqui está ok. Tá bom? Muito bem. Então, o que nós fazemos? Aqui quem está variando é i. Ou seja, tudo que não é i é constante. Então, ele está se repetindo em cada termo. Eu posso colocar em evidência. Quem que é esse termo que está se repetindo? Quem que é esse fator que está se repetindo? Esse aqui, né? 2 ao cubo é 8, vezes 2, desse 6. N ao cubo, N ao cubo, vezes N, N quarta. Esse é o fator que está se repetindo em cada termo. Então, colocou em evidência. Ficará, então, 16 sobre N quarta. Está aqui. Nesse caso, esse é o fator que está se repetindo. 12 sobre N ao quadrado. Colocou em evidência. Quem que sobra? Muito bem. Aqui a gente se lembra que esta expressão aqui, pessoal, esta aqui, é a soma dos cubos dos n primeiros números naturais, ou seja, 1 ao cubo, mais 2 ao cubo, e assim até n ao cubo. Esse aqui é a soma dos n primeiros números naturais, 1 mais 2, assim até n. E nós já vimos no início que existem umas identidades muito úteis para a gente trabalhar com elas. E é isso que nós vamos fazer. Então, essa identidade útil é esta aqui, para a soma dos cubos dos primeiros números naturais. E para a soma dos n primeiros números naturais, essa aqui. Tá? Então, com isso, nós conseguimos uma expressão para isto e para isto. Então, eu multiplico d6 sobre n quartos por essa expressão e menos 12 sobre n quadrado por essa expressão. Se eu passar a dividir cada um desses por n quarta, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte, n quarta dividido por n quarta, então nós teremos assim, né? N quarta sobre 4, n quarta, mais n ao cubo sobre 2, n quarta, mais n ao quadrado sobre 4, n quarta. Esse aqui cancela e fica um quarto. Está aqui. Tá? Esse aqui cancela com esse e fica 1 sobre 2n. Esse aqui cancela com esse, aqui n quarto, né? E fica n quadrado. Está aqui. Tá? Então, esses termos aparecem. E da mesma forma aqui. Nesse caso, eu vou ter o quê? Vou ter n quadrado sobre n quadrado, 2n quadrado, mais n sobre 2n quadrado. Então, aqui esse cancela com esse, fica 1 meio. E aqui, esse n com esse n quadrado cancela, fica 1 sobre 2n.
Com isso, pessoal, o que nós ganhamos? Nós ganhamos o seguinte. Nós ganhamos de que a soma de Riemann ela poderá ser escrita desta forma. Essa soma de Riemann só vai depender de n. E n é o número dos subintervalos que nós estamos considerando. Vamos mandar n para o infinito. Se n vai para o infinito, esse termo aqui ele vai para zero. Esse termo aqui vai para zero. Esse aqui vai para zero. O que sobra? 1/4, ou seja, 16 vezes 1/4. E aqui o que sobra? 1/2. Menos 12 vezes 1/2. O que vai nos dar o quê? Isso aqui, 4 menos 6. Isso aqui nos dá 2. Portanto, como o limite de todas essas somas de Riemann como o limite dessa soma de Riemann é menos 2, e a integral de 0 a 2 da função f é o limite de todas as somas de Riemann, então essa integral será igual a menos 2. Tá bom? Uma pequena observação antes de terminar. Então, esta integral, atenção, hein, não pode ser interpretada como uma área, visto que f assume valores positivos e negativos. Nessa região, os valores que f assume são negativos. Nessa região mais pequenininha, né, ou menorzinha, os valores que f assume são positivos. Então, nós podemos chamar isso aqui de região A1, e essa região de região A2. Então, nós podemos dizer o seguinte, tá? Nós podemos dizer, então, que essa integral de 0 a 2 de x ao cubo menos 3x dx, no fundo, será, então, o quê? A2 menos A1. Tá? Aqui, lembrando que nós temos valores positivos. E aqui nós temos valores negativos, né? Para a função. Aqui temos valores positivos e aqui temos valores negativos. Tá? Então, nós podemos, então, interpretar essa integral como sendo a área dessa região A2 menos a área dessa região A1. Tá bom?